Espírito Santo, vem sobre esse lugar, vem sobre nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, necessitamos. Somos necessitados de Ti, ó Deus. Dependemos de Ti, ó Deus. Dependemos de Ti, ó Deus. Rema candarai manabashura nemasu. Oh, Ele é o Senhor. Ele é digno de honra. Ele é digno de quebrantamento. Ele é digno de arrependimento. De que nós possamos prestar a Ele o nosso arrependimento, a nossa adoração. Porque a Sua presença, ela restaura todas as coisas. A presença de Deus, ela permeia a nossa vida e nos transforma de glória em glória. Então dê um aplauso à presença de Deus. Oh, aleluia. Abraço em alguém aí e diga assim: seja cheio da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é maravilhosa, amém? Pode sentar, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém. Quero dizer, igual o salmista disse no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra que a gente está compartilhando no culto de celebração é essa aqui. No telão, quem pode ser chamado discípulo de Jesus? Quem pode ser chamado discípulo de Jesus? Será que tem condições para ser chamado de discípulo? Deus, o Jesus, estabeleceu algumas condições para definir quem é discípulo de Jesus? Claro que deu. Nós vamos ver pelo menos 6 textos na Bíblia onde Jesus estabelece condições para ser discípulo, condições para ser chamado de discípulo. Porque Jesus, quando estava no seu ministério terreno, ele teve 3 níveis de relacionamento com as pessoas que o seguiam, que o acompanhavam. E esses 3 níveis foram a multidão, os seguidores temporários, seguidores ocasionais e os discípulos. Ele não podia cobrar muita coisa da multidão, porque a multidão não estava ali por causa de um compromisso, mas sim por causa de necessidades pessoais. Ele não cobrava tanto dos seguidores temporários, porque também eles tinham as suas curiosidades. E às vezes seguiam Jesus como se fosse um tipo de simpatizante de Jesus. Mas Jesus não veio aqui nesse mundo para levantar uma geração ou uma multidão de adeptos ou simpatizantes. Ele não veio aqui para formar seguidores ocasionais, temporários, mas ele veio aqui por causa do terceiro, e se colocarmos em ordem, é o primeiro grau, o primeiro nível de relacionamento, que é o relacionamento com os discípulos. Com esses, Jesus tinha total intimidade, total transparência
E ele tinha liberdade para falar o que ele queria falar, porque ele estava fazendo discípulos, e o grau de compreensão dos discípulos é incomparavelmente superior a de um seguidor ocasional ou de um membro da multidão. O nível de compreensão, de maturidade, de compromisso, de discípulo é muito maior. E a palavra que Jesus podia dar para a multidão era a mesma lá de Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Era uma mensagem para desafiar as pessoas a saírem da multidão, serem curadas. Mas o nível de relacionamento com os discípulos era um nível de total intimidade e transparência, porque os discípulos compreendiam o reino de Deus. E quando eles não compreendiam, eles chegavam em casa e perguntavam: Senhor, explica aquela parábola. Explica para nós o que o Senhor falou para a multidão, porque a multidão não entendeu patavinhas. Nós também não entendemos muito bem, mas aí Jesus explicava para os discípulos em particular. Então nós não queremos ser membros de uma multidão descompromissada que busca apenas os seus interesses, ou que diz: o que essa igreja tem para me oferecer? Mas nós não queremos ser integrantes do grupo dos seguidores temporários que servem a Deus por um tempo ou têm seus interesses desconhecidos, mas não são discípulos. Mas nós queremos fazer parte do terceiro grupo, que é o grupo daqueles que consagraram as suas vidas, que estão carregando a sua cruz, que renunciam a si mesmo, que abrem mão do seu projeto pessoal de vida, o seu projeto próprio, para viver o projeto de Deus para a sua vida. Amém? Eu sei que do seu lado deve ter um irmão bem bonito aí, fala para ele assim: de que grupo você quer fazer parte? Multidão, seguidores ou discípulos? Diga, discípulos. Então a palavra de Jesus para os discípulos era um pouco mais forte do que a palavra que ele dava para a multidão. Porque a multidão se escandalizava com qualquer mensagem, mas o discípulo não. O pastor está dando uma palavra dura. Multidão. Agora o discípulo, eles conseguiam ouvir esse tipo de mensagem. Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a vida, a própria vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. O que Deus está procurando nesses dias são homens e mulheres que decidiram viver uma vida diferente, um alto padrão, um alto nível, não o nível da multidão ou dos seguidores, mas o nível dos verdadeiros discípulos de Jesus. Eu fui chamado para ser verdadeiro discípulo, você foi chamado para ser verdadeiro discípulo. Mas quem são esses verdadeiros discípulos? Eu quero separar essa palavra em dois pontos principais. O primeiro deles é quem é discípulo, e segundo, como eles vivem, como os discípulos vivem. Então vamos ao primeiro aqui. Quais as evidências de um verdadeiro discípulo? Ou seja, quem é discípulo verdadeiro?
Primeira coisa, primeiro princípio. Discípulo verdadeiro é aquele que é desapegado de tudo à sua volta. É aquela pessoa que aprendeu a abrir mão dos seus próprios projetos. E é tanto que Lucas 14, 26, Jesus disse: se alguém vem a mim, mas não aborrece seu pai, ou mãe, mulher, filhos, irmãos, ou irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser. Olha aí, Jesus dando um conceito de quem pode ser discípulo e quem não pode ser discípulo. Aquele que não aborrece pai, mãe, irmão, irmã, ou sua própria vida, ou seja, seu próprio projeto de vida, não pode ser chamado de discípulos. Cadê os discípulos aqui desse lado? Estão aqui nessa noite? Amém. Cadê os aqui do meio? Os discípulos. Glória a Deus. Tem discípulo para esse lado aqui também? Daí, todo mundo está aqui. Discípulo, ele é aquela pessoa que é desapegado. Esse aborrece pai e mãe não significa que a pessoa vai desprezar pai e mãe, mas significa que a sua família pode puxar para trás no reino de Deus. A gente tem um conceito assim: primeiro Jesus, depois a família. Não é a primeira família, depois Jesus. Jesus vem, é o primeiro mandamento, lá em Êxodo 20. O primeiro mandamento que Deus deu para o ser humano: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo está depois do amor a Deus. Então quem é o mais próximo? O mais próximo é pai, mãe, esposa, marido, filhos. São os próximos, mais próximos, que nós devemos amar. Mas eles não devem prejudicar o seu relacionamento com Jesus. Pelo contrário, não é eles que têm que te influenciar para fora, mas você que é discípulo, o discípulo verdadeiro tem essa marca. Ele é que influencia a sua família para dentro do reino de Deus. Amém? É ele que influencia, mas ele não é influenciado. Segundo, quem é discípulo é aquele que se consagra à sua missão. Ainda em Lucas 14, agora o versículo 27, nós lemos o 26. O que diz no 27? Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu. Olha aí, tem condições para ser discípulo? Mais uma condição para ser chamado de discípulo: aquele que toma a sua cruz. Isso fala de quê? De consagração total, fala de compromisso. Sabe, irmãos, existem igrejas por aí que as pessoas, elas não têm muito compromisso. A gente nunca vai definir igreja A, B, C de jeito nenhum, isso é falta de ética. Mas qualquer um de nós podemos viver dentro de uma igreja local até sem compromisso, sendo aquele cristão, igrejeiro, que vem para a igreja todo domingo, não é? Cumprindo os seus deveres de congregar, como a Bíblia diz lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, mas sem muito compromisso, sem um compromisso profundo com o discipulado, por exemplo, que é a marca de uma verdadeira igreja, é o discipulado a um. Foi a tarefa que levou Jesus para a cruz. 20% do seu ministério, Jesus passou curando enfermos e dando atenção para a multidão, resolvendo o problema da multidão. Mas 80% do seu ministério, Jesus passou na companhia dos seus discípulos, dando assistência para os seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos são aqueles que dão continuação na obra de Cristo. E as últimas palavras que Jesus falou estão lá em Mateus 28, 19. Foi exatamente o que ele fez a vida toda. Ele deixou como tarefa para a sua igreja, a grande tarefa
fazer discípulo de todas as nações. E foram as últimas palavras, e depois dessas palavras, Jesus subiu, foi para o céu novamente. Deixou para a sua igreja a sua missão de fazer discípulo de todas as nações. Então o discípulo, ele é aquele que se consagra a essa missão, ele toma a sua cruz, e aí ele poderá ser chamado de discípulo. Terceiro, aquele que vive uma vida de renúncia. Renúncia de quê? Renunciar significa colocar em segundo plano. Renunciar significa também abrir mão de uma vida na alma, ou de uma vida na carne. Renunciar à sua carne, renunciar às suas paixões, renunciar aos seus desejos, renunciar à sua vida na alma para viver a vida no espírito, para viver uma vida de revelação, não de informação. Nós não seguimos o evangelho de informação, nós não seguimos o evangelho daquilo que os outros dizem, mas nós seguimos o evangelho de revelação. Cadê os seguidores do evangelho de revelação aqui? Amém, irmãos? Revelação, não revelamento, mas revelação. Então Jesus levou seus discípulos para Cesareia de Filipe e deu uma aula muito importante a respeito de viver um evangelho de revelação, quando ele perguntou: quem os outros dizem ser o filho do homem? E eles responderam: olha, tem muita gente que fala muita coisa, mas vocês, quem vocês dizem ser o filho do homem? E ele disse, Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em outro lugar ele deu uma palavra para os discípulos, mas uma palavra um pouco séria, um pouco dura, e muitos dos seus discípulos o abandonaram, mas os 12 ficaram, e ele perguntou: vocês também não querem sair? Vocês também não querem ir embora? Vocês também não vão me abandonar? E Pedro disse outra vez junto com os outros discípulos: para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras da salvação, se só o Senhor tem a palavra da cura, se só o Senhor tem a palavra da vida, se somente na tua presença é que nós somos completos, que nós somos salvos, que nós somos restaurados. Amém, queridos? Então esse evangelho que liberta, e essa vida de renúncia. E aí a Bíblia fala, no mesmo evangelho de Lucas 14, agora no versículo 33, você viu que nós lemos o 14, 26, 14, 27, e agora o 14, 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Em outro sentido, ou no mesmo sentido dessa palavra aí, aquele que não renuncia, aquele que não está disposto a renunciar a tudo quanto gosta, não pode ser meu discípulo. Tem alguém que ainda quer ser discípulo aqui? Quantos querem ser discípulo? Pergunta aí para alguém, me ajuda a pregar aí nessa noite. Você quer ser discípulo, irmão? Pergunta aí para 2, 3 do seu lado. Quer ser discípulo? Quer ser discípulo ou multidão? Discípulo? Então tem preço, tem condições. Amém? Tem condições para ser discípulo. Jesus deixou aqui algumas. Quarta condição para ser discípulo: permanecer fiel. Permanecer fiel. Fidelidade e obediência é uma marca muito forte do verdadeiro discipulado. É um princípio marcante na vida dos verdadeiros discípulos. E está lá em João 8,31. Foi a palavra que Jesus deu para aqueles que saíram do meio da multidão e acabaram de vir, porque amaram a palavra da pregação. Então Jesus disse o seguinte aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente, diga verdadeiramente, vocês serão meus discípulos. Olha aí, verdadeiramente, uma afirmação forte. Quem são aqueles que se tornam discípulos? São aqueles que permanecem fiéis. Irmãos, deixa eu falar uma coisa: você não foi chamado
perdoe a expressão, ninguém aqui foi chamado para ser um crente rei mundo. Você já ouviu falar no crente rei mundo? Aquele que vive com o rei e outro dia com o mundo, não é? Talvez muita gente não sabe aqui, mas da minha época de novo convertido, eu ouvia muito isso. Hoje eu falei uma expressão lá no culto da sede, que eu disse, será que o pessoal ainda fala isso hoje? Acho que não fala. Mas deixe de falar. Permanecer fiel. Aquele que for fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida. Fiel à sua palavra, fiel à sua igreja, fiel à sua liderança, fiel ao lugar onde Deus o plantou e o estabeleceu para ser frutífero naquele lugar. Quantos querem ser frutíferos? Diga aleluia. O lugar que Deus te colocou para ser frutífero, meu amado, é lá que você vai frutificar, porque foi ali que Deus te plantou, e os seus frutos vão crescer, e você não vai ser uma videira estéril, andando por aí, não. Os seus frutos vão ser notáveis, aonde quer que você seja, e as pessoas vão dizer, rapaz, eu quero ser um crente igual aquele ali, aleluia, porque aquele crente, ele é crente de verdade, ele é frutífero, ele é lá da Igreja da Paz, eu vejo ele lá na Catedral do Amor. Cadê eles? Estão aqui, os crentes frutíferos? Aplauda de verdade. Quinta condição para ser discípulo: aquele que ama e cuida o povo de Deus. Aquele que ama, discípulo é aquele que ama e cuida do povo de Deus. João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus verdadeiros discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Isso significa o quê? Que o discípulo, ele é aquele que entende que ele tem um ministério junto ao corpo. Todos nós temos um ministério sacerdotal em 3 dimensões. Primeiro, nosso ministério ao Senhor: adoração, meditação, oração, jejum, intimidade, relacionamento com Deus, ministério vertical. Segundo, nosso ministério sacerdotal também inclui o ministério horizontal, ministério uns aos outros, dentro do corpo de Cristo, na igreja, servindo uns aos outros, ajudando uns aos outros, cuidando uns dos outros, discipulando, orando uns pelos outros. Esse é o ministério horizontal. Todo cristão precisa exercer esse ministério. E você que está discipulando, você está exercendo ele. Você que está na célula, está exercendo esse ministério. Você que está participando aqui, ó, tem gente aqui que está no acolhimento, que está no trabalho infantil, que está no ministério de mídia da igreja, e tem muitos ministérios, muitas funções, onde cada um de nós podemos servir mais a nossa igreja local, e servir mais ao reino de Deus, especialmente na célula e no discipulado. Então isso é o que? É o ministério horizontal de todos os santos. E Jesus disse, se vocês tiverem amor, porque tem gente que ama gato, nada contra, hein? Ama cachorro. Ah, eu amo cachorro. Você já viu, gente? Gente fala assim, né? Eu amo cachorro. Eu amo gato, eu amo papagaio, não é? Mas não ama gente, tem que amar pessoas. Jesus disse, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Eu quero dizer para você que eu te amo no amor de Jesus. Fala para alguém isso, eu te amo no amor de Jesus, meu irmão. Discípulo é aquele que ama, não é aquele que fica com raiva do irmão, ou que fala mal, mas discípulo verdadeiro é aquele que evita tudo que possa causar dano, que possa escandalizar o seu irmão, que possa causar perda para a igreja,
aonde Deus o colocou, mas é aquele que procura ser prudente. Ô meu irmão, vamos lá, vamos voltar, vamos congregar. Você não está congregando? Vamos congregar. Ah, mas alguém falou de mal de mim. Esquece quem falou, meu irmão. Jesus nunca falou mal de você. Jesus, ele morreu lá na cruz por você. Então vamos novamente. Vamos para a célula. Vamos para o culto de celebração. Aí a gente vai andar 1 milha, 2 milhas, mas não vamos perder ninguém. Sabe por quê? Porque nós somos apaixonados por pessoas. Nós somos apaixonados por vidas. Nós somos apaixonados por gente. E o maior sonho, o maior projeto de Deus nessa terra não são outras criações de Deus, mas a maior de todas as criações, a coroa da criação de Deus é a humanidade. E você faz parte dessa humanidade que Deus ama. Amém? E a Bíblia fala em Mateus 10, 42, que se nós dermos apenas um copo com água para um desses pequeninos, na qualidade de discípulo de Jesus, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Se der um copo com água, imagine se pagar um lanche depois do culto, não é? É mais do que um copo com água. Então, meus amados, vamos realmente manifestar esse caráter de Cristo. Quem é discípulo é aquele que investe, aquele que paga o preço, aquele que ama. Em sexto e último lugar aqui, quem é discípulo? Aquele que frutifica na obra do seu Senhor. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha que palavra, foi Jesus que falou esse versículo. É mais uma condição para ser chamado de discípulo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Olha só, duas coisas nesse versículo. Primeiro, que se der fruto, Deus vai ser glorificado. E segundo, que essa é uma das formas de sermos chamados de discípulo de Jesus. Porque Jesus frutificou. Então o verdadeiro discípulo é aquele que frutifica. É aquele que ganha alma. É aquele que cuida do novo convertido. Esse é fruto. Esse fruto aqui não é fruto do Espírito, lá de Gálatas 5,19, onde diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Esse fruto de João é o fruto de outra vida. Porque João 12:24 diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Fala de vida e fala de morte. Morte para nós e vida para os outros, para ganhar vidas. Fruto da bananeira é o quê? Fruto da bananeira, gente, quem sabe? Fruto do abacateiro. E fruto do crente? Outro crente, amém? Outra vida. Fruto do discípulo? Outro discípulo. Essa é uma lei de Gênesis capítulo 1. Cada semente reproduz segundo a sua espécie. E o fruto de um crente cheio do Espírito Santo vai sempre ser outro crente cheio do Espírito Santo. Amém? Então esse é o nosso desafio. Essas são as condições para ser chamado de discípulo. Agora vem o ponto número 2 da mensagem. Como é que esses discípulos vivem? Qual é o estilo de vida? Porque o verdadeiro discípulo, ele não é conhecido pelo seu bigode maior do que o outro, não é conhecido pela cara, pela barba, não é conhecido. A verdadeira identidade do discípulo não é a roupa que ele veste, mas a verdadeira identidade, a verdadeira marca do discípulo são traços na área do caráter dele. Como é que ele vive, aonde ele está, lá no trabalho, lá na escola, lá no meio da sua família. O testemunho e o caráter de quem é verdadeiro discípulo é diferenciado.
Primeiro, o verdadeiro discípulo, ele procura imitar o seu mestre. Paulo falou isso aos Coríntios, na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Ele disse: sedes meus imitadores. Não é pecado imitar quem faz coisa boa, não, porque Paulo ordenou isso. Sede meus imitadores, porque também eu sou de Cristo. Tem um monte de gente querendo reinventar a roda. Tem um monte de gente que diz assim: não vou fazer a mesma coisa que a Igreja da Paz faz. Ele quer fazer uma coisa nova, a síndrome do Adão, tem que ser novo, tem que ser uma coisa inusitada, porque não pode ser igual ao do fulano, não pode ser igual ao irmão, eu não posso ser igual àquele irmão, porque até justifica com uma teoria da filosofia, da sociologia, que diz o seguinte, que cada ser humano é único na sua espécie, porém diferente de todos os outros. Tudo bem, cada um tem sua individualidade, mas quando se trata de fazer coisas boas, nós podemos sim imitar os nossos pastores, os nossos discipuladores, senão Paulo não teria escrito: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Então quem é de Cristo, ele imita Cristo, ele imita o seu mestre. 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve andar assim como ele andou. Tem gente que imita quem? Imita o Neymar, né? O Neymar cortou aquele cabelo assim, estilo pica-pau. Aí só via negada aí com cabelo de pica-pau por todo lugar. Aí imita, sei lá, não sei qual foi o jogador que fez um negócio de uns riscos aqui no cabelo, né? A gente vê a negada por aí, passa aquela maquininha, faz só aquele risco aqui no lado, né? Você pode imitar quem você quiser, mas não deixa de imitar o seu mestre, porque o seu mestre, ele viveu, ele morreu pela causa da salvação e foi fazer discípulo, e ele deu essa grande comissão para a sua igreja, e ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Cadê essa geração que está cumprindo essa missão? Amém. Segundo, como é que o discípulo vive? O discípulo, ele sempre está onde o seu mestre está. Lá no Getsêmani, quem estava com Jesus? Não era a multidão, mas eram os discípulos. Não eram os seguidores temporários, mas eram os discípulos. Lá naquele duro sermão de João capítulo 6, todo mundo foi embora, abandonou Jesus, disse: Jesus é um louco, Jesus está falando coisa que não tem nada a ver, não vamos seguir Jesus mais, porque comer da minha carne e do meu sangue, beber do meu sangue, isso é alguma coisa que se fala para alguém? Eles não entenderam a mensagem, abandonaram Jesus, ficou só os 12, Jesus perguntou: vocês querem ir embora também? Mas eles permaneceram, porque era lá que o seu mestre estava. Então, discípulo, ele não anda em qualquer lugar. Discípulo não anda em bar. Discípulo não anda em prostíbulo. Discípulo, ele não anda em casa noturna. Discípulo, ele anda em lugares aonde os famintos por Deus estão. Cadê os famintos por Deus? Diga aleluia. São discípulos, porque os discípulos querem estar onde o seu mestre está. Terceiro, o discípulo, ele sempre busca produzir bons frutos. Esse é o estilo de vida. Tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus, no trabalho. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o seu trabalho no Senhor não é em vão. Quando eu converti, tinha um corinho que a gente cantava na igreja: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Quem já ouviu isso aí? Levar sua palavra com amor,
Quero eu cantar e orar, e ocupado sempre estar, se na vinha do Senhor trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, se na vinha do Senhor. Não tinha nem violão, a gente só fazia bater palma. Como vocês bateram palma aí. Então a gente quer ser chamado de discípulo, mas nós precisamos estar ocupados. Discípulo é aquele que procura uma ocupação na casa de Deus. Ele procura uma ocupação na sua célula. Ele sempre está ocupado cuidando de pessoas novas que estão chegando. Outra marca de caráter. Discípulo é aquele que tem comunhão com outros discípulos. Chega de sermos cristãos isolados. Uma das grandes marcas da igreja primitiva, lá do livro de Atos, capítulo 2, 40 e diante, é que eles partiam pão de casa em casa. Isso era a Santa Ceia. Mas eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quantos gostam de comunhão? Meu irmão, comunhão é coisa boa. Você vai para a célula, tem comunhão. O setor faz comunhão. Você que faz parte da célula, naquele finalzinho da célula ali que tem aquele momento, gente, agora vamos orar pelo lanche. Quem gosta daquele momento? Amém. Não pode se manifestar, querido, porque crente não bebe, mas come. Amém? Você pode se manifestar. Comida é coisa boa. Agora está no jejum de 21 dias, tem que maneirar, não é? Mas pensa num lugar onde você pode ter comunhão uns com os outros, abraçar uns aos outros, conversar com aquele que está visitando a célula, sabe? Ter aquele tempo junto ali para comer aquele vatapá. Tem gente que não gosta, né, de vatapá. Eu estava falando no outro culto, tudo que termina com sílaba forte no último A. Vatapá, taperebá, maracujá, acará, apapá, tamuatá, tracajá, essa aí é proibido. Comunhão, diga comunhão. Koinonia. Isso é muito importante, porque o discípulo que se isola, ele não vive a verdadeira comunhão. Talvez ele seja mais um no meio da multidão. Nós não queremos, meu querido irmão, que você seja mais um no meio da multidão. Nós queremos que você seja discípulo. E discípulo, ele quer viver junto e misturado com os outros. Amém? Os outros discípulos. Isso faz parte do nosso tratamento. É nessa comunhão, é nesse relacionamento que a gente cresce. E às vezes a gente vai até ser bem sincero, irmão, a gente vai corrigir às vezes uns aos outros, e vai ser corrigido pelos outros. Nós vamos crescendo, e vamos nos tornando discípulos verdadeiros de Jesus. E por que nós devemos ter comunhão? Por duas razões. A Bíblia fala, primeiro, que a gente vai ser chamado de discípulo, e segundo, porque o mundo vai crer que Jesus foi enviado. Lá em João 17, 21, Jesus disse: se vocês tiverem amor uns pelos outros, se vocês estiverem unidos aos outros, se vocês tiverem comunhão uns com os outros, é dessa forma que o mundo vai crer. E a Bíblia fala que a igreja primitiva, ela contava com a simpatia de todo o povo. E isso atraía as pessoas. A maneira como eles viviam em comunhão. E aqui, em quinto lugar, traço do caráter de um discípulo. Discípulo é aquele que gera outros discípulos para o seu mestre. E aí vem o grande texto, que é Mateus 28, 19. Quem sabe esse texto? Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas
E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cadê os verdadeiros discípulos aqui? O mandamento é esse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ter batismo agora em maio. Vai lotar de gente isso aqui para ser batizado. Amém? A nossa piscina ali no outro terreno aqui atrás já está esperando, numa quinta-feira, durante a conferência local do MDA, que foi avisado aqui, nós vamos ter as 3 grandes festas, e nós vamos cumprir essa grande comissão. Vamos trazer para cá os novos convertidos. Cerca de 1000 pessoas têm sido batizadas em cada um desses batismos que nós fazemos aqui na nossa piscina. Sabe por quê? Porque você, meu irmão, é um ganhador de almas. Você está do lado aí, fala para alguém do seu lado: você é um ganhador de almas. Fala aí, meu irmão, fala aí, profetiza. Cadê os ganhadores de alma que estão aqui nessa noite? Você é um ganhador de alma, meu irmão. Amém? Não existe agente secreto de Deus. Nós somos o bom perfume. Aonde quer que você esteja. Concluindo essa palavra, que tipo de discípulos nós temos nos tornado ao longo da nossa vida cristã? Só existe uma razão para continuar vivendo nesse mundo: para sermos e fazermos discípulos para o nosso Mestre. Essa é a nossa grande comissão, que Cristo nos deixou até que Ele venha. Diga: eu quero cumprir a grande comissão até a volta do nosso Mestre. Fique em pé em nome de Jesus, aleluia. Daqui a pouquinho temos a chegada do encontro, então nós vamos orar agora. Eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus e dissesse: Deus, eu quero ser um verdadeiro discípulo a cada dia. Eu quero ter todas essas marcas de identidade, mas eu quero ter todas essas marcas de caráter na minha vida. Eu quero ser um verdadeiro, eu quero cumprir a grande comissão. Eu quero fazer parte da geração de homens e mulheres que amam vidas, que cuidam de vidas, que se envolvem mais e mais no reino de Deus, que não vão retardar o processo do Evangelho. Mas eu quero fazer parte dessa geração, Pai, que vai impactar cidades, que vai impactar a nação. Você faz parte da geração de profetas do Brasil. Você faz parte da geração de profetas de Santarém. Você faz parte dessa geração de homens e mulheres que vão mostrar o seu rosto, que vão cumprir o mandamento de ser sal da terra, luz do mundo, o bom perfume de Cristo. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deus ainda quer fazer uma grande obra através da sua vida. Deus quer te usar para ganhar multidões para Jesus. Deus quer te usar para fazer muitos discípulos para Jesus. Assuma a sua identidade, porque essa foi a palavra e o mandamento que nós recebemos do nosso Mestre. Que a nossa razão para existir aqui na terra é exatamente para cumprir esse grande mandamento e de fazer discípulos de todas as nações. Mas antes de ir e fazer discípulo, eu preciso ser um verdadeiro discípulo. Seja o pai de multidão que Deus quer que você seja. Seja a mãe de multidão que Deus quer que você seja. Não deixa nada tirar o sonho de Deus. Não viva o seu projeto de vida. Viva o projeto que Deus tem para você, meu amado. Vamos cantar juntos. Mesmo que me digam, essa música é uma profecia para a sua vida. Deus me abandonou. É uma palavra profética para você. Meu coração não se abala. É a sua canção. Mesmo que se passem os anos, ou até que mudem os planos, vou confiante nas palavras do Senhor. Aleluia. Mesmo que me digam que o tempo da promessa se passou, eu creio em um Deus que nunca falha.
mesmo que meus sonhos pareçam ser em vão, meu coração se alegra em Ti, Senhor, olhando as estrelas e as areias do mar. Sempre vou lembrar da promessa que Ele fez. Essa é a nossa aliança, além da compreensão humana. Em Ti serei pai de multidões. É a sua história, é a sua vida. Senhor, Deus conta contigo nessa geração. Mesmo que me digam que o meu Deus me abandonou, o meu coração não se abala. E mesmo que se passem os anos, ou até que mudem os planos, vou confiante nas palavras do Senhor. Mesmo que me digam que o tempo da promessa se passou, eu creio em um Deus que nunca falha. E mesmo que meus sonhos pareçam ser em vão, meu coração se alegra em Ti, Senhor, olhando as estrelas e as areias do mar. Eu sempre vou lembrar da promessa que me fez. Essa é a nossa aliança, além da compreensão humana. Em Ti, Senhor, em Ti serei pai de multidões, olhando as estrelas e as areias do mar. Sempre vou lembrar da promessa que me fez. Essa é a nossa aliança, além da compreensão humana. Em Ti serei pai de multidões, Senhor. Deus ainda vai te usar mais ainda. Receba isso de Deus para a sua vida, meu amado. Eu quero convidar você que ainda não fez uma aliança com Jesus, que ainda não entregou a sua vida totalmente para Ele, que ainda não aceitou esse convite de entregar a vida, ou então você se afastou de Deus, se afastou da igreja, mas hoje você está aqui, e hoje o Espírito Santo está te chamando de volta, para fazer uma aliança. E você que é conselheiro, você que ajuda alguém a nascer de novo, você pode vir aqui na frente agora, você que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Vem agora, não deixa para outro domingo, porque amanhã pode ser muito tarde. Ajuda alguém a entrar no reino de Deus. Vem aqui na frente, o Espírito Santo, Jesus, Ele está te esperando aqui. Deus, eu não entendo os Teus propósitos para mim. Aleluia. Pode vir, querido. Mas pela fé, crianças, eu jovens, adolescentes, te dou o meu Isaac, te dou a minha vida como um sacrifício vivo em Teu altar, olhando as estrelas e as areias do mar. Sempre vou lembrar da promessa que me fez. Essa é a nossa aliança,
além da compreensão humana. Eu te serei pai de multidões. Se tiver mais pessoas, pode vir. Não saia daqui sem a certeza da sua salvação. Mas se você entrou aqui enfermo, eu quero fazer uma oração por você. Enquanto as pessoas estão vindo, você pode vir, fica à vontade, pode vir chegando aqui para frente. Tem que reconciliar com Deus, receber Jesus no seu coração. Mas coloca a mão na sua cabeça. Nós queremos orar. Eu não sei qual tipo de problema. Se você chegou aqui com algum problema físico ou espiritual, coloca a mão na sua cabeça agora. Nós vamos estar orando por você, querido, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui com uma dor ou com uma enfermidade, dizendo: Deus, eu preciso de cura, eu preciso de um milagre. Eu quero te dizer que aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele está aqui nesse lugar, e Ele é poderoso para te curar. Ele é poderoso para resolver esse problema que você está enfrentando em outras áreas da sua vida. Ele é poderoso para trazer libertação. Pai, nós oramos agora no nome do Senhor Jesus, que toda enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade dos ossos, toda enfermidade dos nervos, toda enfermidade do sangue, toda enfermidade no aparelho digestivo, no aparelho urinário, no aparelho reprodutor, no aparelho circulatório, respiratório, vai saindo agora toda doença, toda enfermidade. Sabe, querido, essa enfermidade ela é ilegal. Se você está enfermo, saiba de uma coisa: essa enfermidade é ilegal para estar na sua vida, porque a palavra de Deus diz que Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então qualquer enfermidade é ilegal, e eu declaro a sua cura nessa noite, eu declaro a sua saúde plena, eu declaro a saúde divina sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Não aceite esse mal, não aceite essa enfermidade, não aceite esse problema, porque o milagre está vindo na tua direção agora. Receba o seu milagre em nome de Jesus. E eu dou uma palavra de comando agora: toda doença, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. E levante as suas mãos e receba a sua bênção em nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso a Ele, porque Ele é digno de todo louvor. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. Repita comigo, por favor, queridos. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Peço perdão pelos meus pecados. Peço que escreva o meu nome no livro da vida, porque eu decido agora ser verdadeiro discípulo de Jesus. E a partir de agora, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Toma conta da minha vida e me ajuda a Te servir até que o Senhor volte a esse mundo, em nome de Jesus, amém. Olha, queridos, parabéns, 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 parabéns mesmo. Vocês são muito preciosos. A partir de hoje, faça uma coisa que eu fiz quando eu entreguei minha vida para Jesus. Pegue uma Bíblia, comece a ler a palavra de Deus, porque existem duas formas de ter relacionamento com Deus: através da leitura e através da oração. Você acabou de orar, mas Deus quer ouvir a sua oração. Mas existe mais uma coisa que eu quero te falar: você agora tem uma nova família. E há uma nova história que Deus quer fazer na sua vida, no meio dessa família. Olhe para trás aí, olha, sua família, sua família, sua família, sua família. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que tem sido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Sejam bem-vindos. Olha só, gente,
Você que entregou sua vida para Jesus agora, olhe para cá rapidamente. Temos aquele estandarte ali escrito Jesus. Siga ali o nosso obreiro, porque nós temos uma lembrancinha para te dar, uma palavra muito importante para a sua vida. Que Deus abençoe. Isso é só o começo daquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. E a igreja, estenda sua mão na direção, não agora, porque agora vai ser a chegada dos encontristas do encontro com Deus. Canta aí, vai! Um novo pacto, uma nova visão. Esse é o momento, essa é a hora. Um novo pacto, uma nova visão. Esse é o momento, essa é a hora. Respire fundo, diga uma palavra. Sai do chão, é tremendo, diga. Um novo pacto, uma nova visão. Esse é o momento, essa é a hora. Um novo pacto, uma nova visão. Esse é o momento, essa é a hora. Respire fundo, diga uma palavra. Sela, vamos lá, vai. É tremendo, palmas lá em cima. Tchá, 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 tchá. 1, 2, 3, vai! Não, pera. Calma aí. Olha você que tá aí olhando essa galera louca aqui, apaixonada por Jesus. Aí você vai olhar pro seu irmão, você vai perguntar assim: meu irmão, o que você está fazendo? Parado, com o pé aí no chão. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Vai! Sai do chão, aê! Diz aí, eu sou livre. Vai! Os cegos verão por ti, os mudos cantaram, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão e por ti eu grito: eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, As trevas fugirão e por ti eu grito: se você é livre, sai do teu lugar e vai. Livre
pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, Deus. livre pra Diz viver aí, por ti. eu sou livre. Lá em cima. Se você é livre, dê um brado de vitória aí no seu lugar. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, grita aí. Livre, Eu sou livre. livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, e os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre. Bora, Augusto. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, Deus. Eu sou. Se você é livre, corre aí. Eu sou livre. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. Se prepara aí, vai. Eu sou livre. Eu sou livre. Lá em cima, assim, ó. Já. Se prepara aí, meu irmão. É rock and roll na veia, Augusto. Vai, 1, 2, 3, vai. Uou! Eu sou livre. Vai. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. Vai. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Se você é livre, é um brado de louvor.
Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Júnior. Aleluia. Essa vida com Deus é tremenda, queridos. 134 novos homens transformados, amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, final de semana foi um encontro abençoado das redes Ouro, da Rede Salmão, da Rede Preta e da Rede Laranja. Só ressaltando, os irmãos da Rede Laranja já foram para a Liberdade. Outros irmãos da Rede Preta já foram para o núcleo Tabocal. Amém, queridos? E nós ficamos aqui para essa grande festa. Parabéns para todos os irmãos, parabéns para os obreiros que estiveram somando conosco nesse encontro. Glória a Deus, que bênção. Queridos, eu gostaria de chamar aqui na frente dois irmãos preciosos que vão compartilhar conosco um testemunho do que Deus fez nas suas vidas nesses dias de encontro ali com Deus. Rafael da Silva Santos, da Rede Ouro. Cadê o Rafael? Vem aqui, querido. Aleluia. Aleluia. Também quero chamar o Valdemir Monteiro Castro, da Rede Salmão. Cadê o Valdemir? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Como é o encontro? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Rafael, compartilha conosco, queridos. Seja bem breve, compartilha conosco o que Deus fez na sua vida. Nesses 3 dias em que você esteve face a face com o Senhor. Ali no encontro. Fala conosco, querido. Irmãos, há um ano atrás, a minha vida estava totalmente perdida. Eu andava me prostituindo aí, eu andava vivendo com homens, mulheres casadas. Na minha vida estava um tremendo chão. O inimigo me pisava. Quanto mais ele me pisava, mais eu caía no chão. Mas quando a irmã me convidou aí ao encontro, no momento que eu pisei no local do encontro, eu senti um tremor tão grande do Espírito Santo na minha vida, que tudo aquilo que o inimigo colocou na minha vida caiu por terra. Tanto que na hora da cura e libertação, eu senti tudo que o inimigo colocou na minha vida saindo no nome de Jesus. E hoje eu posso dizer, para engrandecer o nome de Jesus, que hoje eu sou livre, meus pecados foram perdoados e eu sou uma nova pessoa que vou viver para Cristo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Esse é um Deus tremendo, querido. Deus que transforma, aleluia. Valdemir, o que foi que o Senhor fez contigo, meu irmão? Compartilha conosco aí. O que foi que o Senhor fez na tua vida nesses dias de encontro com o Senhor? Foi tremendo, pastor. Como é o encontro, pessoal? Tremendo! Todo mundo, como é o encontro? Irmão, meu testemunho é rápido, irmão. Irmão, eu estou 3 anos desempregado. O diabo fechou as portas, entendeu? Mas Deus abriu. O diabo fechou uma porta, mas Deus vai abrir 7 vezes mais para mim e minha família. Esse é o meu testemunho, pastor. Em nome de Jesus. Como é o encontro? Quer dizer que o inimigo tinha fechado as portas, o Senhor abriu as portas de um emprego para o irmão. Abriu agora, que eu cheguei no encontro no fundo do poço. Mas no fundo do poço tinha uma mola que Deus me trouxe. Entendeu? Para a honra e glória do Senhor. Isso que eu peço. Para a honra e glória do Senhor. Acredite, quem não for no encontro, vá no encontro, que o encontro é tremendo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É isso aí, queridos. Queremos te encorajar. Você que não fez o encontro ainda, não perca a próxima oportunidade, querido. Faça o encontro. Amém? Face a face com eu 3 dias é muitas bênçãos, queridos. Homens aqui transformados, olha, edificados e vivificados pelo poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, queridos. Vamos fazer festa? Vamos lá? Glória a Deus, pastor Rico. Aleluia. Receba a bênção apostólica agora. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos agora e para sempre. Amém, amém. Então, eles vão colocar uma música agora, porque os seus familiares, discipuladores, vão dar um abraço em você agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.